do policial Jacob Vieira da Silva. Esse homem de 62 anos foi encontrado morto dentro de uma cisterna lá na cidade ocidental, aqui em torno do DF. O filho de criação do Jacob se tornou suspeito do crime, juntamente com um sócio, um homem de 26 anos. Será que armaram para ele uma cilada? A famosa casinha? Quem tá na área comigo nessa é Tatuzinho, Paulo Vitor Tatuzinho, que vai chegar aqui para contar, né? Trazer mais detalhes aí da investigação, desse trabalho conjunto com a Polícia Civil do DF, do entorno. Eu quero saber, Tatuzinho, o que teria acontecido para essa morte tão cruel desse policial militar aposentado? Com você, seja muito bem-vindo, meu amigo. Pois é, Cadengue, bom dia para você, todo mundo acompanhando o Balanço Geral aqui no Quadrado e também no estado de Goiás, onde praticamente aconteceu essa atrocidade, onde Jacob Vieira, 62 anos, foi morto de forma brutal, né, executado, segundo informações aí, de acordo com o laudo, né, apontado pelo Instituto Médico Legal, morto por estrangulamento, traumatismo e também ali nessa história, ele que teve o corpo enrolado, jogado nessa cisterna em volta de um plástico e também pedaços de concreto. Lembrando que, voltando a esse caso, até para as pessoas reentenderem, né? Foi lá no dia 10 de julho que Jacob, 62 anos, foi visto pela última vez com imagens de câmera de segurança da rua, ele saindo de casa, segundo informações, entrando num carro branco, num Ford Ka branco. Ali, segundo relatos da família, ele teria saído para fazer vistorias em alguns veículos na cidade de Planaltina de Goiás e também a cidade ocidental, ambas no entorno do Distrito Federal. Mas só que a partir do dia 10, no período da tarde, ele não deu mais notícias, informações para os familiares e amigos. Ali, Cadengue, começou a angústia, a tristeza, a dor e também a preocupação desses parentes que imediatamente, passando-se 24 horas, procuraram aqui a delegacia de Santa Maria, a 33ª DP, para investigar essa história. Os policiais do DF entraram numa ação conjunta, a gente sabe que é divisa com Goiás, em torno sul, para investigar essa história, apurar isso. E ali a gente sabe que na semana passada, segunda para terça, os bombeiros de Goiás, DF, PM de Goiás, DF, PC também, entraram aí fazendo buscas pelo Jacob Vieira, até que na terça, era mais ou menos umas 18 horas, numa chácara vinha um mau cheiro. Ali os bombeiros com os cães farejadores acabaram localizando esse corpo no fundo do poço. Ali esse corpo foi retirado, levado para a ML na quarta-feira, reconhecido pela família, tratando ser do policial militar aposentado que estava desaparecido há alguns dias, e ali começou já o trabalho de investigação. Montar esse quebra-cabeça para identificar as peças ali, quem seriam os suspeitos, principalmente, Cadengue, a motivação dessa história tão triste. Nós aqui da Record TV já de início apontamos, de acordo com investigações ali, a informação da Polícia Civil, muito pouca, porque a gente não quer atrapalhar as investigações da Polícia Civil aqui do DF, bem como também em Goiás, mas apontando o Bruno, né, que seria uma espécie de filho, braço direito do Jacob Vieira, como ser um dos suspeitos dessa história. Por quê? Suspeito porque o corpo dele foi encontrado na chácara do Bruno. Então, portanto, ali levanta uma suspeita. E também um sócio dele, de 26 anos, também apontado como envolvimento nessa história. Mas a gente já sabe, Cadengue, que as polícias daqui, tanto do DF, bem como Goiás, trabalham no sigilo para não atrapalhar as investigações. Não se sabe ainda de fato quem é o suspeito dessa história, quem é o mandante, quem teria executado, quem teria enrolado ele nesse saco plástico, jogado na cisterna. A polícia, então, quer saber agora, inclusive, faz oitivas, colhe depoimentos de testemunhas, parentes, para saber o que de fato aconteceu nessa história. Motivação e, principalmente, os suspeitos. Seria até muito leviano da nossa parte, Cadengue, enquanto imprensa, informarmos, apontarmos números, se isso é motivação relacionada a dinheiro ou não, se o próprio Jacob, ele movimentava uma quantia grande ou não, porque até mesmo a gente viu, né, Cadengue, ao vivo aqui no Balanço Geral, lá na última quinta-feira, o velório, o enterro, né, do próprio Jacob, os parentes muito estarrecidos, comovidos com essa história e, lógico, preocupados, querendo com uma única palavra de ordem, o pedido de justiça. Cadengue.
Olha, e a gente tem que confiar totalmente, plenamente na investigação policial. É a investigação policial que vai levar, claro, ao responsável por esse crime tão cruel, tomado por ódio. Mas a gente vai gerar muita informação, Tatuzinho. Só quero um detalhe. O Bruno seria, então, um filho de criação do Jacob. Você foi ao cemitério, você foi ao sepultamento dele. Ele estava presente ou não na cerimônia? Não. Bruno não estava presente. Segundo informações que eu pude apurar lá em loco, onde aconteceu a cerimônia de velório e enterro, no cemitério Jardim Metropolitano da cidade de Valparaíso de Goiás, onde aconteceu essa história quinta-feira, né, Cadengue? Ali o que eu pude apurar é que estaria o sócio. Inclusive esse próprio sócio, que seria apontado aí, né, de acordo com informações, como sendo um possível suspeito de envolvimento na questão do desaparecimento, na morte do próprio Jacob Vieira. Ele até disse, a informação que tem, que o próprio advogado vai se pronunciar dele e apontar que ele é inocente nessa história, que não tem envolvimento jamais com a morte do Jacob Vieira. O que se sabe é que as investigações estão bastante avançadas, Cadengue, e eu já posso adiantar a informação logo que eu apurei, é de que a motivação, ela pode haver, nessa história, haver uma página virada. Ou seja, pode haver outras histórias ligadas à questão da morte do Jacob Vieira. Mas, lógico, só a Polícia Civil para apontar o que de fato aconteceu. E a gente está aqui aguardando. Eu até procurei aqui para saber do próprio delegado aqui de Santa Maria se tem informações novas ou não nessa história, para a gente trazer uma informação certa, uma informação checada, apurada aqui no jornalismo da Record TV Brasília. Cadengue? Com certeza, Tatu, e você está aí de prontidão acompanhando a investigação na delegacia de Santa Maria, mas que é estranho, e é muito estranho. Um homem que se diz aí filho de criação. Primeiro, o corpo ter sido encontrado dentro do terreno dele. E depois ele sequer aparecer no sepultamento, na despedida do Jacob. São vários fatores que tornam ele também, claro, um suspeito com algum envolvimento nesse caso, nesse crime.